No centro da discussão da mudança climática está a quantidade de gás carbônico na atmosfera. E eu e você só estamos aqui por causa dela. A temperatura do planeta varia de acordo com a quantidade de gás carbônico na atmosfera, e vice-versa. E é isso que permite a vida aqui na Terra. Como acontece o aquecimento global? O aquecimento global corresponde ao aumento da temperatura média terrestre causado pelo acúmulo de gases poluentes na atmosfera. E o aumento na concentração dos gases de efeito estufa provoca alteração nas trocas de calor, ficando a maior parte retida na atmosfera. Em consequência, ocorre o aumento da temperatura, o que causa o aquecimento global. É importante destacar que o aumento da emissão de gases de efeito estufa é resultado das atividades humanas, e esse processo iniciou no século XVIII, com a Revolução Industrial e pendura até os dias de hoje. Porém, esse tema ainda é controverso. Para alguns cientistas, o aquecimento global é uma farsa. Eles argumentam que a Terra passa por períodos de esfriamento e aquecimento, o que seria um processo natural. Existem várias atividades que emitem esses gases. As principais são: uso de combustíveis, desmatamento, queimadas e atividades industriais. O aquecimento global provoca uma série de alterações no planeta, das quais as principais são: mudança na composição da fauna e da flora, derretimento de grandes massas de gelo, aumento de casos de desastres naturais, como inundações, tempestades e furacões, extinção de espécies e desertificação de áreas naturais. Mas será se isso é causa do ser humano ou um processo natural da Terra? Agora iremos falar de duas teorias do aquecimento global, o catastrofismo e o ceticismo. Bom, agora nós vamos falar sobre duas teorias, o catastrofismo e o ceticismo. Eu e o Christian vamos falar sobre o catastrofismo, que são causas naturais. Bom, como ele já falou, como são causas naturais que aconteceram antigamente, comprovam o aquecimento global. Caso o congelamento da Terra, que houve há milhares de anos atrás, como as erosões de vulcões que causaram a extinção de várias espécies, entre várias outras causas. E a única maneira de ser estudado esses locais é por meio de vestígios de seus fósseis. E bom, como a gente teve essa teoria, como isso tudo aconteceu, foram encontrados fósseis de animais marinhos em lugares secos, que com isso a gente teve a comprovação que sim, houve dilúvios, houve entre vários outros eventos que causaram o aquecimento global. Então quer dizer que o aquecimento global é algo já do mundo, é algo que já aconteceu há vários anos atrás. Bom, como se iniciou o catastrofismo? Quem foi que iniciou essa ideia? Bom, com Georges Cuvier, segundo ele, os diversos eventos da extinção e o naturalismo constatou que a Terra passou por vários acontecimentos antigos. E como ele descobriu esses conhecimentos? Por estudos com fósseis, ele descobriu que houve vários eventos como inundações e como cataclismos. Bom, Cuvier defendia que essas catástrofes, ou como ele denominava revoluções, atingiam determinada parte do globo terrestre, causando a extinção da fauna e flora. Esses locais que eram atingidos só podiam ser estudados por meio de seus fósseis. Mais tarde, esses locais que foram atingidos seriam repovoados por organismos que viviam em áreas que não foram atingidas. E esse ciclo de repovoamento se estendeu ao longo dos anos da Terra. E bom, um desses efeitos que a gente pode ter como ideia é o chamado bola de neve, no qual teve o congelamento total do planeta Terra. E muitos de vocês já devem ter assistido Era do Gelo. Era do Gelo é um grande exemplo de catastrofismo, na qual eles especificam bem, deixam bem detalhado. Quem quiser assistir, tá aí a dica. Bom, a teoria mais aceita pela comunidade científica atualmente é a chamada de hipótese da arma de Clatrates, que diz que uma erupção vulcânica gigantesca ocorreu no território da Sibéria. Isso acarretou grande liberação de dióxido de carbono, aumentando o efeito estufa,
a 5 graus extra da temperatura da Terra. Além disso, acarretou a sublimação do gás de metano no fundo dos oceanos, causando um congelamento. E o metano acabava liberado e indo para a atmosfera. E lá na atmosfera aumentava mais 5 graus extras a temperatura do efeito estufa. Juntando tudo, a temperatura do mundo tinha 10 graus extras. Bom, agora eu e o Gilmar vamos falar sobre a segunda teoria que explica o porquê acontece o aquecimento global, que é a teoria do negacionismo climático ou ceticismo climático. Sim, né, que as expressões negacionismo climático e ceticismo climático, isso referem às pessoas que negam a existência do aquecimento global. No caso, eles falam que esse fator não existe. E isso não é considerado pelo senso comum científico. Eles falam que isso é uma mentira e esses caras estão aí só para causar conflito na sociedade, essas coisas. Bem, os negacionistas, eles tentam disseminar a dúvida no povo, porque as pessoas leigas não têm conhecimento sobre o aquecimento global. Então eles chegam, eles inventam um monte de coisas falando que isso é só uma fase, falando que isso não existe. E tipo, eles meio que jogam fora todo o conhecimento que os cientistas têm, que provam que isso é uma coisa real, que isso é uma coisa que existe. Então eles chegam, falam que isso não existe, então todos os cálculos, todos os experimentos, todos os testes que os cientistas fizeram ao longo dos anos para provar que isso existe, eles simplesmente chegam e falam para as pessoas leigas que isso não existe, que isso é só besteira, que isso vai passar uma hora e é isso. Bom, de acordo com o que o Gilmar disse, o ceticismo ele se refere ao pensamento daquelas pessoas que negam a realidade do aquecimento global ou pensam que a humanidade tem papel relevante em relação a isso. E ao invés de elas buscarem um pouco de conhecimento sobre isso, tentar entender o que é que está acontecendo ou saber por que isso está acontecendo nesse momento, elas simplesmente só deixam acontecer pensando que isso é apenas uma fase, que isso não vai mudar. Muitas vezes, igual o Gilmar falou, há certas pessoas, ou muitas vezes até os cientistas, mentem para a humanidade dizendo que isso é simplesmente uma fase, uma coisa que vai se passar daqui a algum tempo e tudo mais. Só que, tipo, as pessoas continuam cometendo os mesmos erros, fazendo com que essas causas digamos assim, esses motivos que nós, seres humanos, fazemos para que aconteça o aquecimento global, sejam simplesmente coisas espontâneas que a gente não consegue controlar. Mas há certas pessoas na humanidade, na sociedade, que, digamos assim, elas simplesmente fazem essas coisas por querer, sabendo que isso vai prejudicar a gente mais para frente, sem entender o que, digamos assim, sem entender que isso talvez possa nos prejudicar mais do que a gente imagina.